folhas ao vento, sem rumo, sem direção. Velejava perdido no oceano da razão. A palavra de Deus, em Lucas 15, nos conta a história a parábola da ovelha perdida. A história de um homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma delas. E ele deixou as 99 ovelhas e foi atrás dessa ovelha perdida. Essa é a história que você vai ouvir hoje, nesse episódio. Presta atenção, que é a história da nossa vida. Deus te abençoe. Deus pintou um retrato no meu. Olá, se você chegou aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos escutar as nossas histórias, as nossas aventuras. Eu e a Helena fizemos o primeiro episódio, você deve ter visto ali, o episódio da série Por que Fomos Morar no Veleiro. E hoje a gente vai contar pra vocês mais uma pequena parcela dessa nossa história, uma pequena parte. E espero que vocês gostem. Pessoal, não tá dando certo, entendeu? Poxa, eu ia falar toda a minha vida, o que tinha acontecido, como que eu era advogado, que eu era isso, que eu era aquilo. Mas aí nós fizemos todo o vídeo e ficou uma nhaca, entendeu? Então voltou tudo como era antes e a gente vai sair aqui dessa biblioteca agora. Vamos falar com vocês ao ar livre, numa trilha, numa mata, vamos caminhar aqui pela rua, pelo lugar. Segura aí, tá bom? Voltamos ao normal. Se velejas perdido no oceano da razão, procurando um porto seguro, sem direção. Mas Jesus, quando Pessoal, então vamos dar uma caminhada aqui, ó. Estamos aqui no Palácio da Vida. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês o que está acontecendo em volta. Mas, então a gente tinha feito um vídeo super longo, super cheio de coisa. E não estava dando muito certo, na verdade. Então, queria conversar com vocês aqui. Não como era a minha vida. Como era a minha vida, poxa, muitos de vocês sabem. E minha vida era uma vida normal. Poxa, não tem nada demais na nossa vida anterior. Eu trabalhava, tinha empresas, era advogado, trabalhava com política e isso é suficiente para vocês saberem como era a minha vida. Mas um dia eu comecei a ficar cansado da minha vida. Eu acho que Deus foi colocando como é que fala? Um cansaço mesmo, um cansaço espiritual. E eu acredito, né? Com certeza isso foi colocado por Deus. E um dia eu cheguei e comecei a ler livros sobre veleiros, sobre as pessoas que viajam aí pelo mar, né? E aí eu cheguei para Helena e falei assim: Helena, se eu fosse rico, milionário, o que você gostaria que eu te proporcionasse? E a gente tá ajustando aqui a câmera aqui, mas fica aqui. E aí ela pensou, a gente estava se preparando para construir uma casa e... Você até achou que eu ia responder que eu queria uma casa, lembra? Trocar o carro. que queria, poxa, sei lá, fazer uma piscina na casa nova que a gente ia construir, alguma coisa assim. Aí ela respondeu assim para mim. O que você respondeu? Fala aí. Quero viajar. Eu fiquei pensando o que ninguém tira de você. Lembranças, memórias, então uma viagem. Pois é, aí... Uma casa nova a pessoa invade, carro alguém rouba. Pensei em viagem. E eu pensei assim comigo, né? Falei, poxa, ela me deu a resposta que eu queria, porque eu já estava lendo livro de veleiro, livros de viagens fantásticas, Amir Klink, não sei o quê. E ele me pergunta, ele me comenta, fala assim, poxa, agora ficou tudo mais fácil. Agora eu sei que aqui dentro fazia sentido, mas aqui não estava entendendo nada. Fazia o que mais fácil? Exatamente. E aí, cara, aí eu cheguei e falei para ela assim, né? Depois de um tempo, eu não respondi isso, né, de imediato, né? Mas depois de um tempo eu falei assim, Helena, eu tô a fim de comprar um veleiro, largar a nossa vida, vender tudo e sair fora, né? Aí... Foi crise.
Aí foi Cris. Ela falou assim, Ricardo, você está tomando algum remédio? Mentira. Mas eu tive amigo que queria, depois que eu contei essa história, o cara falou assim, pô, cara, vem cá, eu conheço um psiquiatra, bom, ele vai te dar um remedinho, você vai tirar isso da cabeça, fica tranquilo, né? E eu, pô, não tirava mais isso da cabeça, né? Queria comprar um veleiro e tal. Bom, a Helena, quando a gente casou, ela fez um voto. Qual era o voto? O que? De mudança? Não. Aonde quer que for... Sim, o voto do casamento. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousar... Ruth, né? Onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, ali morrerei eu. Não, eu sei que... Bom, enfim. E ali seria enterrado. Isso. Pois é, então, cara, eu pus na cabeça que eu queria isso, cara. Que eu queria comprar um veleiro e sair para velejar, né? E a gente tinha, como eu falei, a gente tinha a nossa vida, eu tinha um bom emprego, naquela época eu era secretário de assuntos jurídicos e, poxa, eu não ia desistir disso, né? E a gente foi viajar e eu já estava com a cabeça e o programa era... Mas não de barco, né? Deixa claro. A gente foi de avião. Já tinha passagem comprada, era um presente para as crianças. Eu tinha colocado isso na cabeça, de morar no veleiro, a gente já estava procurando. E a ideia era fazer uma ideia mista, vamos dizer assim, morar no veleiro e aproveitar um flat que a gente tinha lá em Ilhabela. E, ou seja, eu continuaria trabalhando no meu emprego público, né? E nós íamos morar no veleiro um tempo, depois voltava, ficava naquela vida, no vai e volta. Só que aconteceu, quando chegou em janeiro, a gente voltou dos Estados Unidos, eu fui demitido do meu emprego. E poxa, não tinha mais razão. Aí eu falei pra Helena, falei assim, escuta, eu não tenho mais o emprego que eu tinha. Aí ela olhou pra mim e falou assim, vambora, né? Mas antes disso, eu queria que a Helena contasse um pouco como é que foi a receber essa notícia, né? De que eu tava a fim de ver. E a Helena, ela sabe que eu sou um pouco teimoso. Só um pouco, né? Nossa! E ela falou assim, ele encasquetou com esse negócio de veleiro. Nós estamos na roça, entendeu? Nós não vamos, ele não vai tirar isso da cabeça enquanto a gente não for, né? Conta aí, Helena. Bom, quando ele me perguntou no carro, nessa conversa que a gente estava tendo e tal, e ele falou, poxa, fica tudo mais fácil, ele já propôs de cara, vamos mudar pro barco. E daí eu, né, não entendia. Eu sei que, na verdade, com o passar do tempo, eu fui entendendo o que aconteceu. Eu vinha, por causa da história toda das lutas todas que a gente vinha tendo, eu vinha orando pela vida do Ricardo. E desde adolescente eu sempre queria, pedia para Deus um marido missionário. Eu achava que um marido missionário ia me ajudar a ter uma vida mais firme com o Senhor, no sentido de que são duas pessoas que têm a mesma fé trabalhando juntas, né? Então, de repente, esse marido missionário me foi dado e eu não sabia o que fazer com isso. Então, realmente eu estava já acomodada com todo o conforto que a gente vinha desfrutando, que a gente tinha. E tudo começou dentro do coração do Rick, né? E o Senhor trabalhou diferente no meu coração. Mas em um determinado momento, a gente teve uma conversa um pouco mais quente uma manhã. E eu falei, poxa, mas isso é uma loucura e tal. E ele falou assim, não sou eu que vou te convencer disso, é Deus. Eu falei, cara, isso é uma baixaria, né? Porque eu não posso argumentar com isso. Eu vou argumentar com Deus, se Deus está falando para ele, né? E eu saí muito brava de casa, fui dar aula, no caminho para a escola eu fui chorando e chegando lá para conversar com a minha chefe, na verdade nem ia conversar com ela, já ia começar a minha aula, mas a minha chefe viu que eu estava um pouco estranha, me chamou, falou, o que aconteceu? Pri, se você está assistindo, foi você. E ela falou assim, o que aconteceu, tal? Eu contei resumidamente o que estava na cabeça do Rick, o que isso ia acontecer, enfim. E ela falou assim, bom, vamos orar, né? Eu falei, nossa, ótimo, é isso que eu preciso, alguém que ore comigo, ore por mim.
E ela começou a orar, não lembro o que ela... As primeiras palavras que ela falou foram: Senhor, muda o coração da Helena. Não, muda a cabeça do Rick, não eu. Mas foi essa oração que começou realmente a fazer sentido na minha vida. Eu acho que foi aí que o Senhor começou a trabalhar mesmo na minha vida, no meu coração. E eu olhava para o Rick e falava: bom, o propósito dele é passar mais tempo com Deus e passar mais tempo com a família. Quem hoje quer isso? Ninguém. E eu vou abrir mão, eu vou jogar isso fora, eu vou ser tropeço na vida dele. Então, eu topei. Mas eu topei nessa de, ok, eu fiz um voto, né? O meu voto é onde quer que for, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. Quem sou eu agora para dar para trás do meu voto? Então, não, vamos junto. Mas eu fui com essa atitude de, ok, eu tô indo. Sabe, filho adolescente, que você manda sentar, ele senta, mas por dentro ele tá de pé? Era eu. Então, mas aí, cara, aconteceu um lance que é a palavra que eu queria deixar. A gente começou lá com o tema da ovelha perdida. Eles falam assim, pô, cara, mas e aí, o que tem isso a ver, né? Cara, eu era a ovelha perdida. Eu também. E Deus começou a ir atrás da gente, começou a nos cercar com o amor dele para poder trazer a gente de volta para o rebanho, juntar-nos para perto dele. E, cara, o que aconteceu comigo foi uma palavra: arrependimento. Entendeu? Essa é a palavra que você tem que ter no seu coração. O que é? Cara, eu me arrependi de tudo que eu estava, de como eu estava andando. Eu tinha os meus meios, eu tinha as minhas formas de conseguir segurança, de conseguir prazer e de conseguir poder, né? Eu tinha um grave problema com pornografia, eu tinha um problema com dinheiro, ou seja, para mim toda a minha segurança e o meu poder vinham do dinheiro, né? E eu me arrependi de tudo isso, me converti de fato há quase 8 anos e me batizei, né? Até então não era batizado, eu contei essa história lá no primeiro episódio, que eu era de um lar cristão, né? Mas eu não era convertido de fato, né? Não tinha nascido de novo. Então eu nasci de novo e a forma como Deus arrumou, né? Para tirar a gente da nossa convivência natural, da onde a gente estava, das nossas coisas, do nosso trabalho e tal, foi ir morar num veleiro, né? Então nós fomos morar no veleiro. A resposta para isso é por quê? Porque Deus nos colocou ali, né? Nos resgatou, como a ovelha perdida, a história de Lucas 15 que a gente começou falando, né? O Senhor foi atrás, deixou as 99 e foi atrás daquela uma. Aquela uma era preciosa para ele. Então eu sou aquela uma, você é aquela uma que ele está indo atrás. E interessante que a ovelha, ela faz parte do rebanho. Então eu já fazia parte do rebanho, mas eu estava perdida. Em algum momento na minha vida eu me perdi, o Rick se perdeu, enfim. E Deus trouxe a gente de volta, né? E ele usou o veleiro para fazer isso. O veleiro no começo era um modo de vida, tá mais próximo de Deus, tá mais próximo da família, né? Mas na verdade o porquê de nós termos ido morar no veleiro é uma razão muito simples, porque Deus queria a gente perto dele, né? A história do nome, né? Esse veleiro era um veleiro conhecido, ele chamava-se Mar Sem Fim antigamente. E eu coloquei um A na frente num dia à noite, no quarto ainda a gente já tinha comprado o veleiro, e eu coloquei um Azinho na frente, ficou a Mar Sem Fim, né? E depois eu fiquei pensando, poxa, num trecho que tem lá em Jeremias, que fala que com amor eterno eu te amei e te atraí para mim, entendeu? Então o amar sem fim de Deus fez isso, e hoje a gente vive o amar sem fim. O veleiro chama-se também amar sem fim, mas na verdade nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso, nesse vamos dizer, nesse campo aqui no Pará, entendeu? E sentindo também o amar sem fim de Deus, né? A palavra para você é arrependimento. O teu pastor, né, Jesus, ele está atrás de você. Está indo atrás de você. E você tem que encontrá-lo, entendeu? Você tem que se deixar encontrá-lo. Então quando você estiver lá pensando, falando assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? À noite, no seu quarto, aqueles momentos de reflexão. Deitado no seu travesseiro, você vai pensar assim, fala assim, poxa, eu tenho que deixar Deus me encontrar,
né? Nós não temos força para ir atrás de Deus, mas Deus vem atrás da gente. E quando você ouvir lá de longe a voz do seu pastor te chamando, não resiste. Amém. É isso que eu queria dizer para vocês hoje. Por que a gente foi morar no Mar Sem Fim? Tá bom? Deus abençoe sua vida. Deus te Essa é a nossa abençoe. mensagem de hoje. A graça que Ele nos deu, quem apagará a mancha que o pecado fez? Aqui, obrigado, Senhor, por nos dar de novo. Obrigado por nos assistir até aqui. E queria dizer para vocês que no próximo episódio a gente vai contar como é que foi a mudança para o veleiro, como é que foram as primeiras velejadas. O veleiro parecia um caranguejo indo no mar porque ninguém entendia nada, puxa cabo, solta cabo, entendeu? E sobe vela. E é isso aí. Assista a gente lá no próximo episódio e não esquece de se inscrever no canal aí, colocar o inscreva-se, aí vai aparecer lá notificações, você coloca no sininho para você receber todas as nossas notificações. Isso ajuda a gente, tá, pessoal? Isso é uma... Para de me cutucar, ó. Tá terminando. Um beijo, tchau.